Olá. Cordel adolescente, gente. Esse gente aqui, tá? Tem o mesmo significado de gente, né? A gente vai fazer a leitura de um cordel que é de um outro assunto, né? Nós vimos um cordel que tratava do vendedor de ovos lá, né? Que se atrapalhou todo, acabou tendo problemas. E aí agora a gente vai ler um cordel que se chama Cordel Adolescente, gente. Gente, tá? No Nordeste é a expressão que quer dizer gente, né? Gente. Então vamos ao cordel. Sou mocinha nordestina, meu nome é Doralice, tenho 13 anos de idade, conto e reconto o que me disse, pois me chamo Doralice. Sou eu quem vende meu cordel nas feiras lindas do longe, onde a poesia se esconde nas sombras do meu chapéu. Eu falo tudo rimado, no adoçado da palavra, do Nordeste feiticeiro, no meu jeito brasileiro. Aqui vim dizer e digo que escrevo muito livro, que penduro num cordel. Todo fato acontecido eu coloco num papel. Aí vem explicando que reconto é contar de novo, né? E aí a gente tem do lado aqui a ilustração da Doralice fazendo a venda dos cordéis dela. Terminando a leitura. Vim pra feira no outro dia, armei a minha poesia num cordel de horizonte. Quem passasse no defronte daquilo que eu vendia, parava e me escutava, pois sou mocinha falante, declamava o que escrevia. Contei de uma garota que amava um cangaceiro, era um tal cabra da peste, um valentão do Nordeste, que montava a ventania, trazia susto e coragem por cada canto que ia. Virgem Maria! O nome da tal mocinha? Não digo, é um segredo. Escrevo o que não devo, invento, pois tenho medo de contar que a tal menina era toda fantasia. Então, quem escreveu foi a Silvia Ortoff, que escreveu Cordel Adolescente Oxente. Aqui a gente percebe, ó, quando a gente tem essa marcação, a gente percebe o quê? Que aqui a gente não tem o cordel inteiro, é uma parte, tá? Então, quando vocês virem isso aqui, em um texto que você estiver lendo, significa que foi retirado uma parte. Então, a gente observa aqui que diz que foram, né, a página 4, 6, 8 e 10, né, que foram colocadas aqui para a gente ler. Então, para que a gente consiga saber o restante, a gente tem que ler o livro, né, que não está completo. Então, vamos retornar aqui só para a gente verificar algumas coisas que vocês vão precisar na hora de fazer a atividade de vocês. Primeiro, eu gostaria de relembrar que os cordéis, eles são escritos em verso, tá? Ontem alguém colocou lá que era prosa. Não, os cordéis são escritos em verso. E o cordel é um tipo de poema, tá? Então ele é um tipo de poema. Por quê? Ele é escrito em versos, ele traz rimas, ele tem estrofes. E quando eu pergunto para você cada estrofe, o que acontece? As estrofes elas são separadas umas das outras por um espaço um pouco maior. Então, lá ontem a gente queria saber, né, quantos versos eu tenho para cada estrofe, então eu tenho que contar cada linha para eu saber quantos versos são, certo? Então, isso aqui é muito importante que vocês se lembrem que cordel é um tipo de poema e que é escrito em versos, não é escrito em prosa. O texto que é escrito em prosa é aquele texto que é escrito na forma convencional, que vai contando frases inteiras, com parágrafos, tá? Não é essa organização aqui. Essa é a organização de um poema. Então, o cordel é um tipo de poema, tá? Que a gente tem. E observar o seguinte, que tem algumas palavras que elas vêm grifadas. Por quê? Porque tem o significado no finalzinho, tá? Então, muitas às vezes leem, não compreende o significado e passa para frente. Então, se a palavra está grifada, tem o significado aqui. E tem uma palavra que não está grifada, que você não sabe o que é, procura no dicionário. Ah, não tem um dicionário. Tem, porque nós estamos na internet. Como? Na internet tem milhares de dicionários. Mas se você também não conseguir encontrar no dicionário, pergunta que eu respondo, que a gente não pode é ficar com a dúvida, certo? Então, com relação a esse poema, que esse cordel que a gente acabou de fazer a leitura, vocês vão fazer algumas atividades propostas aí. E eu vou passar algumas pequenas orientações só, tá? Para que a gente possa
entender algumas coisas simples, mas eu não vou ficar aqui me atentando a dar respostas não, tá bom? Então, no finalzinho aqui, vocês têm, né, um pouquinho a respeito da autora, que é a Silvia Ortoff, uma pequena biografia que fala a respeito dela, não vou fazer leitura, vocês fazem depois. E aí vem querendo informações, certo? Então explica como é que eram feitos os poemas, né, os cordéis antigamente, e sabendo disso, pediu para você copiar lá da terceira estrofe os versos que comprovam isso. Então você vai voltar lá na terceira estrofe e ver onde que é que está escrito que eles ficavam pendurados como se fossem roupas no varal. Tem um pedacinho lá no texto que mostra isso, então é isso que você vai copiar aqui, tá? Seguindo diz, os folhetos de cordel costumavam ser vendidos em feiras e mercados. Lá na primeira estrofe tem 2 versinhos, 2 linhas, tá? Que vão dizer isso para você. Então você vai voltar lá, não é a primeira estrofe? Então você vai voltar na primeira estrofe do texto que você acabou de ler e fazer o quê? Verificar lá qual que é a expressão, né, o versinho lá que está dizendo para mim essa informação que eu acabei de fazer a leitura, certo? Próxima página, continua com a interpretação desse mesmo cordel. Aí vocês vão responder aí, ó. Primeiro, o que era a ventania lá, né, do cangaceiro? Porque falou a respeito de ventania do cangaceiro. O que era essa ventania, né? Pode ser o quê? Pode ser a montaria, pode ser o cavalo dele. Como aqui é um poema, a gente tem que imaginar o que poderia ser, né? O que vem correndo como uma ventania, né, para uma pessoa que mora no Nordeste. Então, o que? Poderia ser a montaria, poderia ser o cavalo, né, o animal que ele usava para circular. Aí veio perguntando, você conhecia a expressão oxente? Você pode até não conhecer, mas você já sabe explicar o que significa que eu te acabei de falar lá atrás. O que é? Oxente significa ogente, né? Significa gente. Então, você já sabe explicar. E ela vem para quê? Para chamar alguém, para conversar. Então, quando você fala assim, cordel adolescente, oxente. Então, assim, gente, é um cordel adolescente, né, pode ser usada para chamar as pessoas. Aí, ó, a Doralice, além de escrever cordéis, ela também gosta de declamar. Né? Declamar é o quê? É falar em voz alta, com uma entonação adequada, um texto escrito em forma de poema. Então, na sua opinião, isso ajuda a vender? Aí é a opinião sua, você que vai dizer. Mas não é dizer sim ou não. Diz aqui, ajuda por quê ou não ajuda por quê, né? E aqui, todo fato acontecido eu coloco no papel. Então, com base nisso aqui, tudo que acontece ela põe no papel. Aí, para você, seria possível a gente escrever um cordel a partir de uma notícia de jornal, né, que é um fato verídico do dia a dia da gente? Será que a gente consegue transformar? Então, isso é com você. Você acha que é possível? Justifique a sua resposta. Então, por que é possível ou por que não é possível? Você que vai justificar, tá? Aí, seguindo, né, na próxima página, vocês vão fazer a comparação, tá? Aí vocês vão fazer a atividade de... não, antes ainda tem uma ainda, desculpa. Antes de comparar, vocês vão fazer a 8ª, que é o nome da tal mocinha? Não digo, é um segredo. Escrevo que não devo, invento, pois tenho medo de contar que a tal menina era toda fantasia. Então, você acha que o fato dela não contar quem que era a mocinha deixa a gente curioso para ler? Por quê? É sua opinião também, mas lembra, gente, que a opinião ela tem que ser fundamentada, tá? Eu não posso dizer sim, não porque não, eu preciso fundamentar aquilo que eu falo. Então, quando você estiver dando a sua opinião, explica a sua opinião, fundamenta a sua opinião. Não se resume a colocar sim ou não. Aí na próxima, agora sim, vocês vão fazer a comparação. Comparar os dois textos. Comparar o que é semelhante e o que é diferente para responder. Né? Aí você vai, que texto que tem um fato ocorrido com um homem, né, que ia fazer uma entrega de ovos lá? Qual que é o texto que narra a história da mocinha nordestina? Os dois textos narram fatos inversos? Claro, né? Isso aqui é óbvio, os dois são inversos. Aí você vai dizer qual que você mais gostou, né? Aquele que é a sua preferência aí, e por causa de que é que você preferiu esse daí, certo? Então, atividade bem simples, tranquila de ser feita, né? Vocês não vão ter problemas para poder fazer, é uma atividade bem tranquila. Mas lembra o seguinte, todas as vezes que você precisar
você volta na leitura do texto, tá? Precisou, retorna, lê de novo. E quando você fizer a leitura, eu não vou pedir para você fazer um áudio hoje, mas não, desculpa, lê com atenção e com uma entonação adequada. Algumas leituras que eu recebi não estavam na entonação de um cordel, tá? Não estavam na entonação de se ler um poema. Eu não leio um poema assim, sou mocinha nordestina, meu nome é Doralice, eu tenho 13 anos de idade. Isso não é uma leitura de um poema. A leitura de um poema ela tem que ter uma entonação mais adequada. Então, olha, sou mocinha nordestina, meu nome é Doralice, tenho 13 anos de idade, conto e reconto o que disse, pois me chamo Doralice. Sou eu quem vende meu cordel nas feiras lindas do longe, onde a poesia se esconde nas sombras do meu chapéu. Então você tem que dar uma entonação melhor quando você ler um poema. É diferente você ler uma notícia de jornal, de você ler a história da Chapeuzinho Vermelho. Combinado? Então, mãos à obra. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, eu estou à disposição para responder.